Olá, bem-vindos à nossa mesa de debates. Hoje, 20 de janeiro de 2026, a gente vai destrinchar o informativo de jurisprudência número 28 do STJ. E que edição, hein? Veio recheada. Pois é, uma edição extraordinária, com muita decisão importante. A missão aqui, como sempre, é traduzir o juridiquês. Isso, transformar numa conversa clara e útil. Principalmente para quem está na batalha dos concursos ou na faculdade. Exato. E antes de a gente mergulhar nos julgados, uma notícia que me deixa bem animado. Opa, notícia boa. Ótima. Para 2026, estamos preparando uma expansão grande por aqui. O plano é aprofundar ainda mais os temas, trazer mais vozes para a conversa. Que legal. Sempre pensando em tornar o conhecimento jurídico mais acessível, sabe? Então, fiquem de olho que vem coisa boa por aí. Vai ser um ano movimentado, então. Com certeza. Vamos começar. O primeiro julgado já é um clássico que tira o sono de qualquer concurseiro. A tal da investigação social. Ah, esse tema é campeão de dúvidas. A pergunta é direta. Ter um boletim de ocorrência ou uma ação penal rolando sem condenação pode eliminar alguém de um concurso? A resposta curta é não. A regra geral é não. E o princípio por trás disso é um pilar da nossa Constituição. A presunção de inocência. Exatamente. O STF já tinha batido o martelo nisso lá no tema 2.2. Ser investigado não te faz culpado. Então, um inquérito ou uma ação penal, por si só, não podem te excluir. Certo, essa é a regra. Mas sempre tem exceção, né? Os editais falam em conduta ilibada. O STJ veio colocar um freio nisso. Um freio muito necessário. A exceção existe, mas ela é para situações que o próprio STF chamou de, olha só, excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. Palavras fortes. Muito. E o que o STJ reforçou agora é que um BO ou um processo em andamento não entram automaticamente nessa caixinha do excepcionalíssimo. Não é tão simples. Quer dizer que a administração pública não pode só presumir a gravidade. De jeito nenhum. Ela tem que provar de forma objetiva por que aquele fato específico, mesmo sem condenação, torna o candidato incompatível com o cargo. Ou seja, a exceção não pode virar a regra. Perfeito. A banca não pode usar isso como um cheque em branco para eliminar quem ela quiser, senão a presunção de inocência vira só uma frase bonita no papel, né? Faz todo sentido. Ainda nessa linha de concurso, um caso que é o pesadelo de qualquer candidato. E qual é a situação? Imagina, a pessoa estuda, se prepara, faz a prova objetiva e, só depois, a banca decide incluir uma fase nova, uma prova de títulos. Isso pode? Parece mudar a regra no meio do jogo, né? Parece, e é uma situação delicadíssima. Porque aqui a gente tem um choque de gigantes. De um lado, a segurança jurídica do candidato. E do outro, o princípio da legalidade, que obriga a administração a seguir a lei. E quem levou a melhor nessa briga? A legalidade. O STJ entendeu que sim, é possível retificar o edital, mesmo depois das provas. Mas, e esse mas é enorme, com uma condição muito clara. Que seria? A alteração não pode ser um capricho da banca, tipo uma invenção de última hora. Ela tem que servir para adequar o edital a uma lei que já existia e que rege o cargo. Ah, então o ponto-chave é esse. A lei da carreira já previa a prova de títulos? Exatamente. No caso concreto, a lei que criou o cargo de analista técnico de políticas sociais já exigia essa fase. O edital original, por um erro, simplesmente omitiu isso. Então a retificação foi uma correção de rota, não uma mudança de destino. É a melhor definição, foi para consertar uma ilegalidade e não para criar uma. Causa um calafrio no candidato, mas tem uma lógica jurídica por trás. Entendi. E para fechar esse bloco de servidor, um caso sobre jornada de trabalho. A gente tem uma lei federal para assistentes sociais que fixa a jornada em 30 horas. Sim, a lei das 30 horas. Mas aí vem uma lei do estado do Paraná e diz, aqui, para os meus servidores são 40 horas. E agora? Qual se aplica para uma assistente social que é servidora pública no Paraná? Prevalece a lei estadual, a de 40 horas. Por quê? Por causa da autonomia dos entes federativos, que está lá na Constituição. Cada estado, cada município e a União
tem o poder de legislar sobre o regime dos seus próprios servidores. E a lei federal? A Lei Federal das 30 Horas foi pensada para o setor privado, para quem é contratado pela CLT. Tanto que o texto dela usa a expressão contrato de trabalho, que é típica da iniciativa privada. Ah, então o vínculo é diferente. Se é servidor estatutário, a regra é a local. Exatamente. Quem manda é a lei do ente que te contratou. Perfeito. Vamos mudar de assunto agora. Sair um pouco da vida do servidor e entrar num tema mais denso. Vamos lá. O poder-dever do Estado de rever seus próprios atos, a famosa autotutela. Temos um julgado histórico sobre anistias, né? Sim, de cabos da aeronáutica com base numa portaria bem antiga, de 1964. A questão é, a administração pode anular esses atos décadas depois? Mesmo existindo aquela regra do prazo de 5 anos para isso? Pode. E a resposta é um sonoro sim. Se a gente conecta isso com um controle de constitucionalidade, fica mais claro. O STF, no tema 839, diz que aquele prazo de 5 anos... Aquele prazo que protege o cidadão, a segurança jurídica. Esse mesmo. Ele simplesmente não se aplica quando a gente está falando de atos que são flagrantemente inconstitucionais. E o que tornava essas anistias tão inconstitucionais assim, a ponto de afastar a segurança jurídica de quem as recebeu há tanto tempo? A motivação. A Constituição, lá no ADCT, previu a anistia para quem foi punido por motivação exclusivamente política. E nesse caso não era. Não era. Essas anistias com base na portaria de 64 foram concedidas por motivos disciplinares, administrativos, nada de político. Foi um atalho que não tinha amparo na Constituição. Então o ato já nasceu com um vício insanável. Exato, um ato que nasceu morto, inconstitucional na sua origem. E aí a administração tem o dever, não é só um poder, é um dever de corrigir esses erros graves. Não importa o tempo que passou. A supremacia da Constituição vence a briga com a segurança jurídica, então? Nesse caso, sim. Esse tema da responsabilidade do Estado me lembra outro campo que passou por um terremoto recente, a improbidade administrativa. A nova lei de improbidade mudou tudo. A lei mudou em 2021. Passou a exigir dolo específico, a intenção clara de cometer o ato. A grande dúvida é, o que acontece com os processos antigos que ainda não acabaram? O STF decidiu, no tema 1199, que a lei nova, por ser mais benéfica para o réu, retroage. Ela alcança esses casos que ainda estão em andamento. Certo. No julgado que a gente está analisando, os agentes foram absolvidos das sanções de improbidade. Isso. Multa, perda de direitos políticos, tudo isso caiu porque não ficou provado esse dolo específico, essa intenção clara de lesar o Estado. Tá, mas e o dinheiro? Se houve um prejuízo para os cofres públicos, ele simplesmente se perde porque não se provou a má-fé? Fica por isso mesmo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é um grande e sonoro não. Ufa! O STJ fez questão de esclarecer isso. A absolvição da ação de improbidade não elimina a obrigação de devolver o dinheiro. Ah, então separa as coisas. Totalmente. A lei nova foca em punir a má-fé, a corrupção intencional. Mas o prejuízo ao erário, o dano ao cofre público, é um fato objetivo. Não depende da intenção. Entendi. Uma coisa é a punição política, outra é o rombo no caixa. Perfeito. O STJ basicamente disse, olha, a gente pode até perdoar a sanção política, mas o dinheiro tem que voltar. O processo continua só para isso, o ressarcimento. Que distinção crucial. E ainda na improbidade, mas na lei antiga, tinha uma dúvida, né? Quando um agente era condenado a pagar uma multa civil, para onde ia essa grana? A lei antiga era silenciosa sobre isso, era uma lacuna mesmo. O STJ, então, teve que fazer uma interpretação do sistema como um todo. E qual foi a conclusão? A decisão foi que a multa, mesmo sendo uma punição, deve ser revertida para a pessoa jurídica que foi diretamente lesada pelo ato. A vítima direta. Exato. No caso analisado, um bolsista usou um documento falso para uma fundação de pesquisa. Pode até não ter tido prejuízo financeiro, porque o serviço foi prestado, mas a imagem e a credibilidade da fundação foi abalada. Então a multa vai para a própria fundação. Isso. Não para um fundo genérico qualquer. A reparação vai para quem sofreu o dano direto. Faz sentido. Falando em reparação, vamos mudar de arena, para uma onde a responsabilidade é levada ao extremo. Direito ambiental. Terreno complexo.
E o primeiro caso é talvez o mais polêmico de todos. O novo Código Florestal de 2012, que é visto como mais brando em alguns pontos. Sim, bem mais brando que a legislação anterior. Ele pode retroagir para beneficiar quem cometeu uma infração ambiental lá no passado? Olha, por muito tempo o STJ disse que não. A lógica era o tempus regi tactum. O tempo rege o ato. A lei da época do fato é que vale. Isso. Especialmente em direito ambiental, para não criar um incentivo para o desmatamento na esperança de uma lei futura mais branda, sabe? Mas isso mudou, certo? E de forma bem drástica. Mudou. O STF determinou uma virada de 180 graus na jurisprudência. O entendimento que vale agora e que vincula todo mundo é que o novo Código Florestal deve sim retroagir. Espera um pouco. Isso é impactante. E tem mais. Ele se aplica até mesmo a casos que já terminaram com sentença transitada em julgado. Mas isso não quebra uma regra fundamental do direito. Aplicar uma lei nova a um fato passado e já julgado? Isso não cria uma instabilidade jurídica gigantesca? Sua preocupação é a de muitos juristas. É um ponto de enorme tensão. A justificativa do STF foi que a política ambiental precisa ser vista de forma ampla, conciliada com o desenvolvimento social, com a regularização de pequenos produtores. E que a lei nova perderia a força se não se aplicasse aos casos antigos? Exato. Mas sim, a crítica sobre a quebra da segurança jurídica e da coisa julgada é muito, muito forte. É uma daquelas decisões que continuam gerando debate até hoje. Um verdadeiro choque de princípios. E a tensão continua no próximo caso ambiental. Imagina o rompimento de uma barragem. Cenário trágico. A ação penal contra um diretor da empresa é trancada. O juiz entende que a conduta dele não era crime. Isso livra da responsabilidade civil de reparar o dano ambiental. De forma alguma. De jeito nenhum. E aqui a gente precisa entender a tal da independência das esferas. Certo. Pensa na responsabilidade como um prédio de 3 andares. O administrativo, o civil e o penal. Cada um tem suas próprias regras. Gosto da analogia. Ser absolvido no andar penal por um motivo técnico, como a conduta não se encaixa perfeitamente no tipo penal, não significa que o prédio inteiro desmoronou. Entende? Os outros andares continuam de pé. Continuam. E o andar da responsabilidade civil ambiental tem as regras mais rígidas de todas. Ela é objetiva, baseada na teoria do risco integral. Não precisa provar culpa, dolo, nada disso. Basta o dano e a relação com a atividade. Basta a prova do dano, da conduta e do nexo entre eles. A decisão penal só contamina a civil em 2 situações extremas. Se ela negar que o fato existiu ou negar que aquela pessoa foi a autora. Fora isso, a obrigação de reparar o dano ambiental continua intacta. Entendido. E para fechar o bloco ambiental, uma empresa consegue uma licença ambiental única, a LAU, de um órgão estadual. Isso amarra as mãos do IBAMA. Não amarra. O órgão federal fica impedido de fiscalizar e multar naquela mesma área? Não fica. A Constituição foi muito inteligente aqui. Ela estabeleceu uma competência que a gente chama de comum. Ou seja, todo mundo tem que cuidar. Exato. É como se dissesse, meio ambiente é tão importante que União, estados e municípios têm o dever de proteger e fiscalizar. O STJ diferencia bem as coisas. Uma coisa é o poder de licenciar, que pode ser de um órgão específico. Outra, bem diferente, é o poder de polícia, de fiscalizar. Então, uma licença estadual não é um salvo-conduto contra a fiscalização federal. De jeito nenhum. O fato do Estado ter licenciado não tira o poder-dever do IBAMA de ir lá e verificar se tudo está sendo cumprido. A proteção é uma responsabilidade compartilhada. Perfeito. Vamos para um bloco com temas de grande impacto social e prático. Vamos lá. Começando pelo cálculo do auxílio-reclusão. Para ter direito, o segurado que foi preso precisa ser de baixa renda. O cálculo usa a média dos últimos 12 salários, certo? Certo, antes da prisão. A polêmica era: e se a pessoa não trabalhou todos os 12 meses? O valor total dos salários que ela recebeu é dividido por 12 ou só pelo número de meses em que de fato houve salário? Essa era a grande controvérsia. E faz toda a diferença no resultado, né? Total. Se divide por menos meses, a média sobe e a pessoa pode perder o benefício.
Exato. E o STJ, olhando para a finalidade social do auxílio, decidiu que o divisor é sempre fixo, 12. E qual foi a lógica por trás dessa decisão? A lógica é proteger os mais vulneráveis. A realidade da população de baixa renda no Brasil é de trabalho intermitente, informal, com meses sem renda nenhuma. Verdade. Usar um divisor variável puniria justamente quem tem a vida profissional mais instável, sabe? Distorceria completamente o objetivo do benefício, que é amparar a família. É uma decisão com um olhar social muito forte. Faz todo sentido. Agora, um julgado que parece pequeno, mas que na prática resolve a dor de cabeça de muitos advogados. Qual seria? Juros e correção monetária. O juiz pode incluir isso na condenação, mesmo que o autor da ação tenha esquecido de pedir. Pode e deve. O STJ reafirmou algo que já é bem consolidado. Juros de mora e correção monetária são matérias de ordem pública. O que isso quer dizer na prática? Matéria de ordem pública. Quer dizer que não são um pedido da parte. São uma consequência lógica da condenação, já estão previstos em lei. Então o juiz pode decidir sobre isso de ofício, por conta própria, a qualquer momento. E não é considerado um julgamento fora do que foi pedido. Não configura o que a gente chama de extra petita, que é decidir algo que não foi pedido, nem reformatio impégios, que é piorar a situação de quem recorreu. No fim, é para garantir que a condenação seja paga com seu valor real e completo. Ótimo esclarecimento. Vamos para o nosso último bloco focado em questões tributárias e empresariais. Reta final. No processo administrativo fiscal, a autoridade julgadora pode manter uma multa, mas trocando totalmente o motivo, o fundamento legal, sem dar ao contribuinte a chance de se defender desse novo motivo? Não pode, de jeito nenhum. Isso seria uma afronta direta ao contraditório e à ampla defesa. O processo não é uma caixinha de surpresas. Definitivamente não. Se a Receita te autua pelo motivo A, sua defesa vai ser toda construída para derrubar o motivo A. Se o órgão julgador, lá na frente, muda o fundamento para o motivo B, ele tem que abrir um novo prazo para a defesa. Obrigatoriamente. A lei do processo administrativo fiscal determina exatamente isso. Lavra-se um novo lançamento complementar e abre-se um novo prazo para o contribuinte impugnar, agora, especificamente, a matéria nova. A regra do jogo tem que ser clara. E sobre ICMS? Uma questão bem técnica. Sim. Uma empresa que está começando em fase pré-operacional. Compra máquinas, equipamentos. Ela pode usar o crédito do ICMS pago nessas compras, mesmo sem ter vendido um único produto ainda? A resposta do STJ foi não pode. E a lógica por trás do ICMS é fascinante. Como funciona? Pensa numa conta corrente. Você paga o ICMS na entrada, quando compra, e recebe na saída, quando vende. O crédito que você tem da compra serve para abater o imposto que você tem que pagar na venda. Então se não tem venda, não tem débito para ser abatido. Exatamente. A lei que rege o ICMS tem uma fórmula para calcular o crédito que pode ser aproveitado. E essa fórmula leva em conta a proporção entre as vendas tributadas e o total de vendas. Se a empresa não vende nada, a proporção é zero. E o crédito a ser aproveitado também é zero. A lei basicamente diz: você só pode usar esse crédito quando começar a participar do jogo de verdade, quando começar a circular mercadorias. Perfeito. Para fechar, um caso de desapropriação. A União desapropria as ações de uma empresa. Só que essa empresa está no vermelho, com um patrimônio líquido negativo. Situação complicada. Na hora de calcular a indenização, pode-se incluir valores de ativos intangíveis, como o fundo de comércio, o chamado aviamento. O STJ entendeu que não. Vamos traduzir fundo de comércio ou aviamento. É basicamente o potencial que uma empresa tem de gerar lucros futuros, sabe? Sua clientela, sua marca. Certo. O problema é que, se a empresa tem um patrimônio líquido negativo, ela está na prática insolvente, sua capacidade de gerar lucros futuros se torna puramente especulativa, uma aposta. Não é algo concreto. Exato. Então o STJ disse que a justa amenização, nesse caso, deve se basear em critérios contábeis objetivos, olhando o que a empresa tem de concreto
e não esse potencial de lucro futuro que se tornou inviável. E assim fechamos essa análise bem densa. Passamos por concurso público, ambiental, tributário. E fica muito claro como as decisões dos tribunais superiores redesenham regras que afetam todo mundo, né? Totalmente. Fica a lição de que o direito não é uma fotografia. É um filme. A interpretação das leis está em constante movimento, tentando equilibrar princípios que, muitas vezes, entram em conflito direto, como vimos no caso do Código Florestal. Acompanhar essa evolução é fundamental. Essencial. E para a reflexão final fica uma provocação que surgiu em vários momentos da nossa conversa hoje. A gente viu os tribunais colocando na balança segurança jurídica contra constitucionalidade, desenvolvimento econômico contra proteção ambiental. O direito do indivíduo contra o poder do Estado. Exato. Isso nos faz pensar. Quando princípios tão fundamentais se chocam num caso concreto, qual critério a gente usa para decidir qual deles deve prevalecer? E, mais importante, quem tem a legitimidade final para definir esse equilíbrio tão delicado na sociedade? Uma pergunta que não tem resposta fácil e que define o grande desafio do direito. Obrigado pela companhia nesta análise. E não se esqueçam de ficar atentos às novidades que estamos preparando para 2026. Até a próxima!